Capítulo 15. Um milagreiro que amava seu ego. O dia parecia perfeito, se não fosse mais uma surpresa que nos abarcaria. O velório central era grande. Havia várias salas enormes, separadas umas das outras para que as pessoas pudessem velar com privacidade vários mortos ao mesmo tempo. Quando saímos da sala do velório do Sr. Marco Aurélio, passamos por outro velório, o de uma senhora de 75 anos. O mestre, em vez de continuar se retirando, se fixou em uma pessoa desconhecida que acabara de passar por ele. Era um jovem de uns 30 anos, cabelo enrolado, curto, paletó azul marinho, calça da mesma cor, camisa branca. O sujeito era bem apessoado, impostado, imponente. O vendedor de ideias seguiu sutilmente seus passos. O jovem aproximou-se do caixão da senhora com segurança. Era um pregador. Parecia bem sóbrio, pelo menos aos meus olhos, embora não o parecesse aos olhos do vendedor de sonhos. O jovem se posicionou aos pés da falecida e fez um gesto de reverência. Pouco a pouco revelou sua face. Ficamos impressionados com suas reais intenções. Seu nome era Edson e seu apelido era O Milagreiro. O apelido de Edson se justificava porque ele tinha uma atração fatal por fazer milagres. Queria ajudar os outros, mas sempre existia uma intenção subjacente. Amava se autopromover. Edson não era o líder espiritual oficial encarregado de proferir palavras de consolo no funeral. Estava lá por interesse próprio. Por incrível que pareça, o milagreiro desejava ressuscitar a velhota. Queria dar um deslumbrante espetáculo capaz de fazer as pessoas se dobrarem aos seus pés. Ambicionava despertar a Senhora da Morte para ser reconhecido como portador de um dom sobrenatural. Assim como o imperador Calígula queria ser reconhecido como Deus e usou seu poder para isso. Edson usava textos bíblicos e o poder que acreditava ter para ser reconhecido como um semideus, embora nunca admitisse isso. Como sociólogo, eu já havia estudado que nenhum poder é tão penetrante como o poder religioso. Ditadores, políticos, intelectuais, psiquiatras e psicólogos não conseguem penetrar nos espaços psíquicos dos outros como determinados líderes espirituais. Por representarem a divindade, esses homens podem conquistar no inconsciente coletivo da sua comunidade um status jamais atingido por Napoleão, Hitler, Kennedy, Freud, Karl Marx, Max Weber ou Einstein. Ao longo da caminhada, o mestre nos alertava que os líderes espirituais que representavam um Deus altruísta, solidário, generoso, contribuíam para o bem da humanidade. Mas os que representavam um Deus centralizador, controlador, castrador, enfim, um Deus criado à imagem e semelhança deles, causavam desastres, destruíam a liberdade e controlavam as pessoas. O mestre sempre nos alertava dizendo que, devido à fertilidade do nosso imaginário, é muito fácil construir um Deus em nosso psiquismo, um Deus manipulador. Parece que queria nos vacinar, nos humanizar. O sujeito que encontramos no velório tinha uma mistura de intenções. Em determinados momentos queria contribuir para o bem das pessoas. Era sincero e afetivo. Em outros, tinha rompantes de soberba. Desejava ser entronizado em glória e imarecível, como um Deus. Nosso milagreiro de plantão era ambicioso, mas não era tolo. Queria dar um espetáculo, mas não um escândalo. Queria ressuscitar a velhota, mas se preservava para não dar vexame. Muitos pensamentos turvavam sua mente. Vai que a velha não ressuscita. Vai que lhe peço para se levantar e ela continua esticada. Minha reputação vai para o ralo. O mestre o focalizava como se fosse um leopardo espreitando as cenas da paisagem. Sabíamos que ele tinha prazer em lidar com pessoas complicadíssimas, mas não entendíamos suas reais intenções nesse cenário. Pouco a pouco vislumbramos o show que o milagreiro esperto queria dar. Após um momento de reverência, o milagreiro chegou para a defunta e disse-lhe num tom quase inaudível:
ressuscita. O motivo de falar baixinho era para se garantir da possível falha da sua fé. A velhota não deu sinal de vida. Insistente, ele disse em voz baixa novamente: ressuscita! Se a senhora manifestasse algum movimento, Edson elevaria o tom de voz, declarando que era o autor do feito extraordinário. Seria seu dia de glória. Inúmeras pessoas famintas de atos sobre-humanos o seguiriam. Mas nada. A falecida permanecia inerte. Eu, Bartolomeu e Dimas, que não éramos flores que se cheirassem, ficamos indignados com a artimanha do milagreiro. Que sujeito petulante, pensamos. E o sujeito não desistia. Estufou os pulmões e, com uma voz mais imposta, mas falando entre dentes para ninguém entender muito bem o que dizia, declarou: ressuscita, mulher, eu te ordeno. Nesse meio tempo, o improvável aconteceu. A mulher se mexeu, mas por outros motivos. Apareceu um senhor curtido no álcool, como Bartolomeu no dia em que o encontrei. O milagreiro, concentrado em seu ego e nos movimentos da senhora, não percebeu a aproximação desse sobrinho. Trançando as pernas, o velho chegou até a cabeceira do caixão do lado oposto do milagreiro. Não conseguindo controlar seus movimentos, deu um esbarrão no caixão. Abalou-o e fez tremular vigorosamente o corpo da senhora, fazendo com que suas mãos, sobrepostas suavemente uma na outra, saíssem dessa posição. A emoção do milagreiro foi para as nuvens. Sentiu que era seu grande dia. Excitadíssimo, dominado por um êxtase incontrolável, pensou que finalmente seus poderes sobrenaturais tinham funcionado. Para que todos soubessem que ele era o autor da façanha, imediatamente alçou a voz e, altissonante, proferiu estas palavras para toda a plateia: ressuscita, mulher, eu te ordeno. Dessa vez todos ouviram e ficaram assustados com seus brados. Da senhora ele esperava que ficasse sentada no caixão, e da multidão esperava reverência pelo seu tremendo poder. Mas a velhota não deu mais sinais de vida. Abalado, achou que faltava um pouco mais de fé para fazer o caixão tremer. Dessa vez deu a ordem ao corpo, mas olhando subliminarmente a multidão. Levanta, mulher, suplicou o corpo, que não respondia ao seu notório apelo. À medida que a mulher permanecia inerte, suas pernas foram bambeando, e ele começou a suar frio, a ficar com a boca seca e a ter taquicardia. Atordoado, viu o bêbado tentando se equilibrar, apoiando-se no caixão. Percebeu que cometera a maior gafe da sua vida. Sentiu-se uma frágil presa diante de predadores. Mas o sujeito era espertíssimo. Num malabarismo surpreendente, fez mais do que um milagre. Levantou novamente a voz e disse com firmeza: mulher, se não queres levantar para viver neste mundo mau, descansa em paz. Muitos normais disseram em coro: amém. Após suas últimas palavras, o milagreiro pegou um lenço e começou a chorar e a dizer: coitada, era uma mulher tão boa.